Olá, numa produção da TV Unifev, afiliada à TV Brasil, está no ar mais um programa Coletiva. O nosso convidado de hoje tem uma trajetória de vida bastante interessante. Sergipano, veio para São Paulo e de motorista do Tribunal de Justiça passou a ser oficial de justiça. Hoje é juiz de direito titular da primeira vara civil da comarca de Votuporanga. Dr. Reinaldo Moura de Souza, seja muito bem-vindo aos nossos estúdios. Muito obrigado pelo convite, né? Agradecer aí ao Dr. Celso Penha, que está à frente aí da Unifev, agradecer pela lembrança, parabenizar, evidentemente, pela iniciativa. Outras autoridades vieram aqui também para expressar aí a sua opinião sobre vários temas, né? E eu, mais uma vez, agradecido, estou à disposição de vocês para a gente bater um papo, não é? Sobre diversos temas aí. É isso mesmo, a gente agradece muito, viu, sua presença aqui hoje. E também aqui ao meu lado, dividindo a bancada comigo hoje, o advogado, né, e um dos coordenadores aí do curso de Direito da Unifev, professor Walter Francisco Sampaio Filho. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, obrigado. Bom, doutor Reinaldo, eu gostaria de começar falando um pouco sobre a sua história de vida, né? Como foi essa vinda de Sergipe, ainda jovem, e toda essa trajetória, né? Chegou em São Paulo, cidade grande, capital. Como é que foi chegar, depois de tudo isso, ao posto de juiz? Conta pra gente um pouco. A minha história, eu já fiz essas citações algumas vezes, né? E eu venho de uma família de produtor de laranja, né? Meu pai é um pequeno produtor de laranja em Sergipe. Naquela ocasião eu trabalhava com ele, mas sempre gostava dos estudos. E certa vez um tio meu foi nos visitar e quando ele retornava, o motorista dele não poderia retornar com ele, né? E aí ele precisava de alguém que viesse trazê-lo juntamente com a família. Eu vim com ele para São Paulo. Na ocasião, ele tinha um compadre que era motorista do Tribunal de Justiça, o senhor Jonas, inclusive, até me lembro o nome dele, né? Pessoa boníssima também. Na época que ele era motorista, estavam abertas as inscrições para o concurso do Tribunal de Justiça. E o meu tio perguntou, me indagou se eu não tinha interesse de ficar. Eu falei que não, que eu queria ir embora, né? Assim que fosse possível, mas enfim, eu acabei conversando com o senhor Jonas naquela época e prestei o concurso para motorista do Tribunal de Justiça, né? Fui embora, voltei para Sergipe, achava que não passava, porque eram muitos candidatos, eu sendo de Sergipe, enfim. Fui aprovado na primeira fase, me chamaram, eu retornei, fiz a segunda fase e fui embora. Também achava que não passava, enfim. E aí depois chegou a notícia lá, e aí eu tive que vir para São Paulo. Mas uma opção minha, eu fiz a opção de repente, buscar alguma coisa melhor, né, em São Paulo. Não foi fácil, né? Tudo é muito difícil, né? A gente que sai do interior de São Paulo para São Paulo já é difícil, né? Saí de uma cidade pequena, cerca de 30 mil habitantes, chama-se Boquim, terra da laranja, né, lá de Sergipe. Cidade que eu estimo demais, né, tenho meus pais, meus irmãos, tenho muitos parentes lá, muitos amigos, né, fiz a minha juventude lá. E vindo para São Paulo, eu já era noivo da minha esposa, a Jusilene, que já era namorada, a gente acabou noivando, e eu vim para cá e comecei a trabalhar no tribunal e fui tendo contato, né, com vários juízes, com desembargadores. Na época eu era motorista e eu transportava todas essas autoridades, né? E aquilo, para mim, eu sempre olhava essas pessoas, essas autoridades com muita admiração. Inclusive, várias das vezes em que eu transportava essas autoridades, eu sempre os via muito preocupados, né, com a solução de determinados litígios, conversando sobre uma determinada demanda, preocupados com a justiça. E aquilo, de certa forma, foi o que mais me incentivou desde o primeiro contato que eu tive, além desse respeito, dessa admiração pelo cargo da magistratura, aquilo para mim foi muito interessante, muito importante, e foi possivelmente o passo inicial para eu começar a minha trajetória, né, na tentativa aí de tentar ser juiz, né. É uma história bastante interessante que mostra aí o poder do estudo na vida de uma pessoa, né, doutor? Sem dúvida nenhuma, né? É evidente que, especialmente para concurso público, né, doutor Walter? Doutor Walter, como professor, sabe como a matéria jurídica é muito ampla, né? A matéria jurídica não envolve, especialmente em concurso público, né, o conhecimento tão somente de matérias técnicas, né? Vários concursos, inclusive a magistratura é um deles, né? Eles têm por objetivo também
a seleção não só de técnicos, mas sobretudo de pessoas que possuam um certo perfil, que se adequam, evidentemente, ao perfil da própria função, né? Que tenha, de alguma maneira, o que preencha, né, os predicados necessários para o exercício da profissão. Mas é evidente que o estudo para esse tipo de concurso, não só para a magistratura, como para o Ministério Público, para a Defensoria Pública, procuradorias, vários concursos hoje, o concurso público por si só hoje, ele é muito difícil, né? Então, o estudo, ele não é um estudo simples, né? E ele não é um estudo rápido. E é preciso que as pessoas tenham conhecimento disso, né? Estudar para a magistratura, assim como para esses outros concursos também, recomenda, evidentemente, a renúncia de muita coisa, né? Renúncia, às vezes, da família, renúncia de amigos, né? Renúncia a festas, né? Renúncia a um certo convívio social, e por alguns anos, né? Isso é fato. Aí, quando eu comecei a estudar para a magistratura, eu já tinha essa ciência, né? Então, desde o início, quando eu projetei, né, lá na frente, eu tinha esperança e a certeza de que um dia eu iria passar, eu sabia de tudo isso, eu sabia da tarefa árdua que estava pela frente, né? O senhor sempre focou a magistratura? Eu sempre foquei a magistratura, né? Mas, evidentemente, quando a gente está estudando, né, nessa caminhada, a gente acaba prestando, ainda que informalmente, outras provas até para fins de aprendizado, né? Seja o Ministério Público, seja a Defensoria Pública, né? Eu, na minha época de estudo, por exemplo, eu fazia várias provas sem ir, evidentemente, até o local de prova. Fazia pela internet, pegava as provas depois. Naquela época não tinha tanta facilidade, né, no que se refere à internet. Então a gente acabava pegando provas, por exemplo, que saíam publicadas em periódicos especializados em concurso. A gente estava sempre ali naquelas bancas de revistas, que hoje, evidentemente, talvez esses periódicos estejam todos digitalizados, sejam todos aí eletrônicos, mas naquela época a gente utilizava muito o papel, né? Eu me recordo que até há uns dias atrás, eu conversando com meu filho, né, e eu, quando tinha alguma dúvida, evidentemente por conta de dificuldades financeiras, eu não tinha acesso aos livros mais recentes. Então eu sempre dizia que ao meu filho que o meu banco de estudo era ou a faculdade, o banco da biblioteca da faculdade, ou então os sebos, né? Em São Paulo tinham muitos sebos, né? Um sebo muito famoso, inclusive o sebo do Messias, eu estava sempre lá. Não tinha condição financeira para adquirir os mais novos, mas a gente sabe que o direito, embora, evidentemente, exista uma alteração legislativa muito grande, e é quase que diuturna, não é? Ou seja, praticamente todos os dias a gente tem alterações legislativas, mas a gente sabe que, especialmente as legislações civis, né, especialmente códigos, né, civis e penais, enfim, administrativas, elas acabam se mantendo, a sua substância, ela acaba se mantendo por um certo tempo. E isso, evidentemente, a partir do momento que a gente vai percebendo isso, a gente começa a observar que é possível você também obter os conhecimentos, né, doutor? Evidentemente, acompanhando eventuais alterações pontuais, mas você consegue, com base em códigos, né, em livros um pouco mais antigos, não tão atuais, mas a essência ela continua, né? Desde que se esteja sempre atento às alterações, né, que acontecem aqui ou ali, mas a essência ela se mantém. Então eu fui percebendo exatamente isso, né, que o bom estudante, na verdade, ele não deve ficar preocupado tão somente apenas com a legislação mais recente. Até porque é possível, por exemplo, nós tínhamos, né, doutor, nós tínhamos o Código Civil, o nosso Código Civil que já estava praticamente com 100 anos, né, nosso Código Civil de 2002. Então a essência ela se mantém. Evidentemente que legislações esparsas acabam ganhando aí uma ou outra alteração, e é importante que o estudante, além de ter conhecimento da substância da matéria, né, é preciso que ele esteja evidentemente atento a essas alterações. Mas eu já tinha ciência disso, né, e dentro das minhas dificuldades, né, dentro dos obstáculos que existiam, a gente tinha que ir procurando soluções, né. Que eu acho que o mais importante para quem estuda, não só para quem estuda objetivando o concurso público, né? Evidentemente que eu acho que isso deve ser uma forma de atuar para o cidadão que pretende alguma coisa, né? É preciso que se trilhe um caminho, é preciso que se conheça esse caminho. E a partir do momento em que você sabe a maneira como você vai trilhar esse caminho, é preciso que você se utilize das melhores ferramentas para que você alcance o teu resultado, não é? Superando os obstáculos. Obstáculos sempre existirão, né? Não é só na parte do concurso público, mas no dia a dia, né?
Mas ninguém, por exemplo, eu sempre cito, não, mas eu lembro, salvo engano, um livro do Dr. William Douglas, que era inclusive um livro de autoajuda, e eu gostava sempre de ler, sempre li esse livro de autoajuda também, porque eu acho que quando a gente está nesse meio de concurso, evidentemente que a gente precisa dessas luzes, né, externas, para que possam iluminar, nos encaminhar, e às vezes até para que a gente possa se manter firme no nosso objetivo. Mas eu me recordo que uma das insinuações dele, um dos conselhos dele, que ele dizia que o corredor de 100 metros não dá um pulo para chegar, não sai do 1 até o 100º, né? Ele vai de metro a metro, né? E alcançar o cargo da magistratura, alcançar o cargo do Ministério Público, da Defensoria, enfim, conseguir o sucesso no concurso público, demanda exatamente isso, saber que tudo é passo a passo. A vida da gente é passo a passo. E é preciso que seja assim mesmo, né? Porque se fosse muito fácil também, possivelmente a escolha talvez não recaísse sobre, entre aspas, os melhores, pelo menos os melhores preparados, vamos dizer assim, né? E é preciso que se tenha essa dificuldade exatamente para que o filtro seja grande, né? Considerando-se, evidentemente, a importância e a responsabilidade, né, que recai sobre o profissional, né? Seja o juiz, o promotor, o defensor, o procurador, né? Muita dedicação, né, doutor? Quanto tempo foi, por curiosidade, entre motorista e juiz? Eu ingressei no Tribunal de Justiça como motorista no ano de 1997. Né? E aí eu fiquei como motorista cerca de 6 anos e meio. Né? E quando eu ingressei no curso jurídico, eu já era motorista há aproximadamente 1 ano. Né? Eu acabei estudando, fiz a faculdade. E quando, no final da minha faculdade, eu já havia prestado o concurso para oficial de justiça. Tá? E eu queria prestar o concurso para oficial de justiça naquela época por 2 razões. Porque o curso para oficial de justiça, ele permitia a utilização de 3 anos de exercício para fins de comprovação de atividade física, de atividade jurídica para a magistratura, né? Isso não acontecia no cargo de motorista. E, além disso, o cargo de oficial de justiça, enfim, tinha contato com alguns oficiais e o horário ele era um pouco maleável. Então, isso dentro da trajetória que eu estava planejando, dentro do meu planejamento, eu sabia que após a conclusão do meu curso de Direito, eu sabia que eu ia precisar estudar pelo menos, mas no mínimo 2 ou 3 anos, né? E aí eu já sabedor, evidentemente, dos custos financeiros que um cursinho, por exemplo, representava, não só o custo da própria mensalidade, mas os custos totais, né? Entre transporte, entre roupa, entre alimentação. E ao longo da minha faculdade, eu fui percebendo, quando eu passei a estudar a matéria jurídica, eu fui observando que dentro da matéria jurídica, se houver, evidentemente que não só dentro da matéria jurídica, mas o que eu quero dizer é que talvez com a matéria jurídica seja um pouco mais, para a matéria jurídica, talvez essa conclusão seja um pouco mais pontual, porque de fato muito do nosso aprendizado está nos códigos, né? Está nos livros jurídicos, né? E a obtenção desse conhecimento, ela pode ser evidentemente buscada pelo próprio aluno. Não precisa ficar muito dependente da presença física do professor, né? O Dr. Walter sabe disso, né, Dr. Walter? A gente, depois que a gente vai observando, a gente percebe que, evidentemente, que o professor é importante, isso aqui não há dúvida, até porque vai norteando, né, os ensinamentos e a busca pelo conhecimento. Mas é fato que a maior gama de conhecimento, né, vai depender muito mais do aluno. Né? Então, eu fui percebendo isso, fui vislumbrando que era possível a obtenção de muito conhecimento, ainda que se estudasse sozinho, ainda que eu não fizesse cursinho. Então, eu tracei um projeto no sentido de que eu iria conseguir passar na magistratura sem a necessidade de cursinho. E aí eu precisaria, evidentemente, montar uma estrutura de estudo, né, que permitisse a obtenção de conhecimento e que, após o término da faculdade, eu não deixasse, evidentemente, de estar estudando todos os dias. E assim eu o fiz. Né? Terminei a faculdade, já havia prestado concurso para oficial de justiça, e ao término da faculdade eu fui chamado para exercer a função de oficial de justiça. E ali eu me dedicava ao período do trabalho para oficial de justiça, e eu montei em casa um plano de estudo,
inclusive diário, semanal, mensal, todo planejado dentro daquilo que eu entendia que seria eficiente, e a partir dali eu comecei a estudar e no ano de 2007, né, agosto de 2007, eu fui, graças a Deus, Deus me abençoou, e eu fui aprovado no concurso da magistratura em São Paulo. Fica à vontade. Doutor Reinaldo, e a sua vinda para Votuporanga, como se deu? A minha trajetória, ela passa evidentemente pela aprovação no concurso, né? E na magistratura, quando há o ingresso, nós ingressamos como juiz substituto, né? É feita uma escolha de comarcas, né, de acordo com a classificação do candidato. E naquela ocasião eu fiz a escolha pela cidade de Ribeirão Preto, né? Fiquei mais ou menos 1 ano e meio trabalhando em Ribeirão Preto, na circunscrição. Naquela época, juiz substituto, até hoje, inclusive, a gente acaba viajando bastante. Eu acabei me promovendo para a cidade de General Salgado, né? Saí de Ribeirão Preto, vim para General Salgado. Fui titular em General Salgado por aproximadamente 3 anos e meio, 4 anos. Naquela época, eu morei 1 ano em General Salgado e depois eu passei a morar em Jales. Eu me recordo que em Jales eu inclusive acompanhei e senti as agruras de quem enfrentava a duplicação da Euclides da Cunha, né? Euclides da Cunha, né? Eu me recordo que por várias vezes eu chegava a demorar quase 3 horas para chegar em Rio Preto, né? De Jales a Rio Preto. De Jales a Rio Preto, né? E por várias vezes, especialmente por conta dessa dificuldade, quando do retorno de Rio Preto, eu sempre parava em Votuporanga, né? Às vezes a gente parava aqui, nós íamos até, tomava um café com minha esposa e meus filhos no meio da viagem, e a gente passava em Votuporanga e eu sempre achei a cidade muito organizada, uma cidade muito bonita. Eu passava em frente à catedral ali, eu acho uma beleza, né? A cidade, a Rua Amazonas, para as cidades do interior, enfim, no geral eu percebi uma cidade muito bem estruturada, né? E eu, além disso também, eu via sempre comentários muito positivos da cidade de Votuporanga, né? Não só da parte administrativa, pelo acolhimento das pessoas, pelo envolvimento da sociedade, né? Na busca de melhorias para a sociedade, para a cidade em si, como para os mais necessitados, enfim, o engajamento dos empresários, das autoridades locais. E evidentemente que isso acabou se espraiando aí, os comentários que eu ouvia sobre Votuporanga eram sempre os melhores. E também, na minha área, eu acabei conhecendo o doutor José Manuel, né, juiz nosso, inclusive hoje do juizado aqui. Eu conheci na época e eu me senti muito incentivado a vir para Votuporanga, né? E aí, por conta disso, quando saiu a classificação lá do concurso, que existiu no concurso interno para que a gente possa alcançar aquela comarca pretendida, eu não tive nenhuma dúvida e até hoje, cheguei aqui em 2013, né? Já se vão lá 7 anos de Votuporanga, né? Que para mim passaram muito rápido, mas aqui essa cidade eu vou guardar sempre no meu coração, seja a estrutura de trabalho, né? As pessoas que eu conheço aqui, né? Eu ouvia e percebo isso e comprovo isso na prática, né? A vontade que o votuporanguense tem de tornar a cidade melhor, né? Não só no aspecto físico, como no aspecto humano, né? Eu vejo o envolvimento, né? Eu vejo muitas pessoas apaixonadas por essa cidade, né? E morando aqui a gente vai percebendo por que se fala tão bem de Votuporanga, né? E o senhor, embora sergipano, agora é um cidadão votuporanguense, ganhou o título de cidadão votuporanguense. Como é que foi receber essa honraria da Câmara de Vereadores? Para mim é sempre um orgulho, né? Eu acho que quando alguém de fora recebe uma honraria dessa, né? A gente tem que primeiramente agradecer a Deus, né? Por essa possibilidade. E agradecer também porque essa honraria vem enquanto a gente está vivo, né? A gente sempre, vamos fazer homenagem a João e José, mas o João e o José já foram embora, né? Então, enfim, mas eu fico extremamente agradecido, evidentemente que existem várias outras pessoas que já desempenharam, que vieram de fora, né? Que fizeram muita coisa boa aqui por Votuporanga, né? Mas eu, quando fui agraciado com esse título, fiquei muito feliz, porque de fato eu gosto bastante de Votuporanga, me sinto muito bem aqui, existem pessoas especiais, né? Uma sociedade extremamente organizada,
Nós temos aí administrações que sempre vêm tentando aí, na medida do possível, sempre melhorar essa cidade, melhorar todas as condições, né, sociais e humanas, para que a gente sempre deixe Votuporanga como uma das melhores cidades do país em todos os níveis, né, seja na educação, seja na segurança, no saneamento básico, na cultura. Então, dado todo esse contexto, evidentemente que fazer parte dessa sociedade e ter o reconhecimento como um cidadão, embora evidentemente de sangue não seja votuporanguense, mas evidentemente que de coração eu sou votuporanguense e fico muito feliz pela honraria. Bom, e falando em referências, né, Votuporanga tem um curso de Direito da Unifev, que é uma referência. Temos aí centenas de alunos todos os anos vindo para a Unifev, né, de várias cidades da região. E o professor Walter tem algumas perguntas agora para você sobre alguns projetos que a Unifev desenvolve. Antes, eu queria só fazer uma outra pergunta. Eu fui delegado de polícia, né, sou aposentado como delegado de polícia. E tem uma pergunta que sempre me fazem também, né? E eu gostaria de fazer para o senhor. Claro. Algum caso pitoresco que o senhor tenha se defrontado como juiz e que evidentemente o senhor possa falar? O senhor lembra de alguma coisa assim? Eu não tenho, assim, durante a minha trajetória, a gente enfrenta muitas situações, né, difíceis, né? São várias, né? Eu não tenho nenhum caso específico, porque foram muitos os casos, né? Mas existem casos, especialmente envolvendo crianças, né, que são casos muito delicados, né? Existem casos também onde se discute alguma questão patrimonial, em que nos toca também pela pouca importância do bem em si. E a gente vê que às vezes existem duas partes ali se digladiando, mas na verdade a importância não está efetivamente no bem jurídico discutido, mas está, evidentemente, às vezes por uma rusga familiar, por uma disputa disso ou daquilo. E a gente vai observando, através do exercício da magistratura, em que existem valores sociais, valores humanos, valores religiosos que estão sendo esquecidos, né? Estão sendo esquecidos, né? Hoje a gente vê muito, isso tem desaguado, evidentemente, quase que diuturnamente no judiciário, que é exatamente a existência no Brasil de uma cultura dos direitos, né, doutor? E dificilmente a gente vê as pessoas reconhecendo, né, o descumprimento de um dever. Todo mundo chega lá exigindo o direito do outro, mas muitas das vezes se esqueceu de cumprir a obrigação de casa, né? Então eu não tenho, seja na área civil, seja na área criminal, nenhum caso específico em que eu tenha, em que isso me tenha marcado, porque de fato ao longo dessa minha trajetória eu já passei por várias comarcas, especialmente também como substituto. Nós fazemos colégio recursal há vários anos, então as demandas são muito variadas, mas evidentemente que existem processos especialmente ligados a questões de família, onde a gente vê muitas das vezes o dilaceramento das relações pessoais, né? O que me deixa às vezes um pouco com uma certa dúvida e evidentemente com uma certa preocupação no acerto da decisão, é quando se vê, por exemplo, uma criança, né, sendo o objeto jurídico da discussão a respeito de uma guarda, né, doutor Walter? Aí quase sempre a gente vê o pai querendo a guarda, ou a mãe querendo a guarda, essa é a regra, e muitas das vezes é difícil a gente definir quem tem o direito de ficar com a criança e qual vai ser o melhor cenário, né, para que se traga para a criança o que é melhor para ela. Essas são situações que eu reputo difíceis, né, até porque sou pai e tenho filhos, né. Às vezes também a gente percebe que a criança em si, embora seja o objeto jurídico, não é o maior dos problemas, né? O maior dos problemas, às vezes, é o relacionamento entre os pais, né? Quantas das vezes a gente tem que chegar na audiência e advertir as partes, porque muitas das vezes elas estão preocupadas com a vingança, não é? Com o revide, e se esquecem da criança, né? E a criança, evidentemente, merece toda a proteção estatal e a gente precisa, evidentemente, tentar ir aparando as arestas e chegar a bom termo, verificar qual vai ser o melhor cenário para que a gente possa efetivamente proteger os direitos dessa criança, né? Evidentemente que nas situações criminais também, o que a gente vê hoje, por exemplo, é uma sempre crescente da criminalidade, né? E nas questões criminais, o que nós estamos percebendo, né? O doutor Walter foi delegado há muitos anos e evidentemente que pegou uma fase mais tranquila, né, doutor Walter? Mas a segurança pública ela tem enfrentado dificuldades no enfrentamento da criminalidade,
mas por fatores vários, né? Seja pela, muitas das vezes, falta de estrutura, seja porque, evidentemente, a criminalidade ela cresce geometricamente, né? E a capacidade de atuação, a capacidade de enfrentamento, né? A capacidade de combate, ela cresce de maneira aritmética, né? Então, a gente, grosso modo, as autoridades estarão possivelmente sempre atrás dos criminosos. Mas o que a gente tem visto hoje, infelizmente, é o enfraquecimento da legislação penal nesse combate, né? E por conta disso, por conta, evidentemente, também da falta de estrutura da segurança pública como um todo, é que nós estamos vendo a ausência do Estado em muitas situações, né? E a ausência do Estado com educação, com saúde, com cultura, né? Com proteção dos nossos jovens, a gente tem visto aí uma crescente inserção dos jovens na criminalidade. Quantas das vezes nós nos deparamos com audiência em que o menino acabou de fazer 18 anos e às vezes já é líder de uma boca de tráfico, não é? Quantas vezes nós nos deparamos aí com, eu digo meninos porque 18, 19 anos para mim é um menino ainda, né? E aí quando a gente observa dos autos e percebe a estrutura familiar, não tem estrutura nenhuma. Né? Às vezes vem dessa própria criação, né? Exatamente. Então, evidentemente que essa situação é uma situação que dói muito para a gente, né? Nós que somos pais, nós que temos filhos, né? E eu sempre, quando eu observo uma situação dessa, às vezes eu olho e penso, às vezes eu fico refletindo, que a nossa sociedade está plantando para o futuro, não é? Porque muitas das vezes, quando eu tenho um menino de 18 anos e 19 anos que está numa sala de audiência, né? Muitas das vezes sendo condenado por um juiz porque matou alguém, né? Porque roubou, porque furtou, porque traficou, a vítima ali não foi o juiz, como regra, mas amanhã pode ser o juiz, amanhã pode ser a mulher do juiz, pode ser a mulher do advogado, pode ser o próprio advogado, pode ser o funcionário que está de lado, pode ser o delegado. Então não existe definição de vítima em relação a isso, né? Então a nossa sociedade é preciso que a gente estabeleça um diálogo, né, em relação ao enfrentamento dessa criminalidade. Evidentemente que quando se faz crítica é interessante que se traga a solução, mas eu também não tenho bola de cristal para saber qual que é a solução para isso. Mas eu tenho certeza de que a maneira como a gente está tratando a criminalidade não é a mais correta. Né? A gente ouve os policiais, ouve os agentes públicos que enfrentam isso aí, e o jargão que se utiliza é sempre de que nós estamos enxugando o gelo. Acho que o Dr. Walter deve ter talvez a mesma percepção. Sim, né? sim, sim. Até nessa linha de pensamento aí, o curso de Direito, ele tem, dentro do seu projeto pedagógico de aprendizagem, a possibilidade que os alunos, né, comecem a participar de estágios, de alguns projetos dentro da própria faculdade, de assistência judiciária, ou até projetos tira-dúvidas, né, de mediação, conciliação, dentro da própria faculdade. Como é que o senhor vê isso, né? Pensando o senhor como aluno que foi, né, o que de bom isso pode trazer para os nossos alunos? Dr. Walter, eu acho uma iniciativa extremamente importante, salutar, e eu acho que todas as medidas devem ser adotadas para a gente conseguir implementar e inclusive melhorar se já estiver implementado. E digo isso porque na minha época de estudante, eu inclusive ia de graça, porque a faculdade oferecia às vezes essa assistência judiciária, né, assistência gratuita, vamos dizer assim, e nós formávamos grupos de estudantes aos finais de semana, e nós íamos em determinados pontos da cidade, especialmente em lugares mais carentes, e nós fazíamos esse tipo de atividade, né? E é importante que o aluno veja isso. E é importante que o aluno veja isso não só para o aprendizado no que diz respeito à técnica, mas se não, e também para que ele possa conhecer qual que é a realidade que está do outro lado. Né? Porque muitas das vezes, como regra, se pensa que o estudante de direito, né, o estudante de direito é um advogado, ele vai colocar um terno, ele vai ser um advogado e tal, e faz sua imagem de que é um cidadão em tese, um cidadão mais bem remunerado, é um cidadão que tem uma outra vida, e nem sempre é assim. Nós temos, evidentemente, estudantes que têm, evidentemente, uma vida financeira melhor. Mas é importante que todos os alunos passem por esse tipo de atividade, né? Porque além do aprendizado pessoal, além de se viver a realidade, de observar quais são as dúvidas das pessoas, qual é a problemática que eles estão enfrentando, esse tipo de atividade, pelo menos a meu juízo,
traz para o estudante, desde que, ainda que ele não vá fazer não vá cursar magistratura, não vá cursar o Ministério Público, mas para qualquer área para a qual ele vai se direcionar, eu acho que é um aprendizado extremamente importante para o aluno, porque tira o aluno daquela mesmice da sala de aula, né, só com absorção de conhecimento técnico e de conhecimento técnico. E quando a gente faz esse tipo de atividade, muitas das vezes nos surgem dúvidas, né, surgem dúvidas em relação às quais a gente sempre achava que era muito fácil dentro, né, sentado na cadeira ali no banco da faculdade, e é uma verdade, quando a gente estuda, a gente só acumula conhecimento, e muitas das vezes questões básicas passam despercebidas. Né, doutor? Eu, por exemplo, eu me deparei com essa situação. Situações fáceis que às vezes o cidadão chegava, olha, estou com um número inserido no Serasa, onde eu faço o pedido para tirar o meu nome. Aí, às vezes, um outro colega falou, não, você tem que entrar com a ação. Ele falou, mas eu não quero entrar com a ação, como é que eu faço? Exemplo, né? E na época, de fato, são situações pontuais, são situações que às vezes não dizem muito respeito à área do direito, mas o cidadão foi ali na esperança de que quem está orientando tenha esse conhecimento. Então, não deixa de ser um aprendizado, né? E esse contato com a população, esse contato com essas pessoas que têm essa dificuldade, vão fazer surgir muitas dúvidas. E, evidentemente, que para aqueles alunos que têm interesse, né, a solução dessas dúvidas também vai trazer para eles, sem dúvida nenhuma, um aprendizado muito bom. Eu sou extremamente favorável a esse tipo de iniciativa. É um projeto de uma parceria entre a Unifev e o Tribunal de Justiça, para que o Sejusc e o Juizado Especial vão lá para a cidade universitária, né, a faculdade construiria um prédio, né, e possibilitaria isso, que os alunos interagissem muito mais, principalmente nas áreas de mediação, conciliação, arbitragem não, né, mas na conciliação e mediação. Na sua visão, isso é bom para os alunos, mas isso também vai trazer a possibilidade de um futuro desafogamento do judiciário? Eu, assim como fui favorável àquele questionamento que o senhor fez em relação à participação dos alunos, né, para fins de solução de dúvidas da população, eu também sou extremamente favorável a esse tipo de iniciativa, né. O doutor José Manuel está à frente aí do nosso juizado especial. Ele já relatou para a gente o interesse da Unifev, através do seu presidente, né? E todas as iniciativas estão sendo feitas e as medidas estão sendo tomadas para que a gente consiga a realização desse objetivo, né? Veja, o Sejusc, o Centro Judiciário de Solução de Conflitos, né, São Paulo é dotado de possivelmente o maior número de Sejusc do país, evidentemente pela dimensão, pelo gigantismo que é o nosso Tribunal de Justiça. E o Sejusc tem sido um parceiro extremamente útil na solução de conflitos através da mediação, né? E quando se tenta retirar do prédio do judiciário e colocar junto a uma faculdade a solução desses conflitos, e a partir daí a gente vai direcionar essas pessoas para esse centro, né? E a partir do momento em que nós temos essa solução sendo concretizada a partir da atuação de alunos da própria Unifev, eu acho que a gente consegue conciliar dois interesses extremamente importantes, né? Que é a solução da causa, né, sem a intervenção do Poder Judiciário, o que evidentemente gera um desafogamento da nossa demanda, que já é gigantesca, e ao mesmo tempo permite o aprendizado pelos próprios alunos, né? Muitas das vezes existem questões que são extremamente simples, cuja solução de fato é simples, mas isso é fato, a gente observa que muitas das questões que são levadas ao Poder Judiciário, inclusive que transitam pelo Sejusc, elas são levadas porque muitas das vezes as pessoas que estão contendendo, né, que estão se digladiando, elas sequer tiveram uma conversa amistosa, sequer foram colocadas frente a frente para debater qual seria a solução, né? Então, o Sejusc, a meu juízo, é uma das iniciativas mais importantes para esse tipo de desafogamento, e é evidente que quando se retira da estrutura do Poder Judiciário, quando se retira do Judiciário esse trabalho, evidentemente que sobrarão mais funcionários para que exerçam outras atividades, para que desempenhem outras atividades junto ao próprio Poder Judiciário, e ao mesmo tempo, quando a gente traz isso para uma faculdade, evidentemente que a gente vai permitir aos alunos um aprendizado junto àquelas pessoas que têm os problemas, e a partir dali nós
possivelmente com esse aprendizado, nós teremos muitos alunos do ponto de vista técnico e, sobretudo, do ponto de vista de solução das contendas sociais, né? Porque eles vão vivenciar isso do dia a dia, eles vão verificar que muitas das vezes a solução não está no ajuizamento de uma ação. A solução de uma determinada contenta, de uma determinada lide, não passa necessariamente, e evidentemente que a gente não pode jamais pensar nisso, porque senão o sistema está falido. Se a gente imaginar que tudo depende de uma solução do Poder Judiciário, a sociedade não anda. Então a gente precisa, evidentemente, de mais iniciativas por parte de outras instituições. Eu acho que essa iniciativa é extremamente positiva, é bem-vinda, desafoga o Poder Judiciário e, ao mesmo tempo, permite, né, faz com que os alunos tenham esse contato com a problemática social e possam, de alguma maneira, ajudar, inclusive, a solucionar essas questões. Eu tenho certeza que não só sob o ponto de vista técnico, mas sob o ponto de vista de satisfação, isso também vai ser muito importante, né, para os alunos que participarem, evidentemente, desse tipo de atividade. Agora entrando um pouquinho mudando um pouco de assunto, entrando em pandemia, né? O sistema judiciário também precisou se adaptar, claro, como todo mundo. Como está o atendimento hoje no Fórum em Votuporanga e as audiências por videoconferência, que a gente sabe que vocês estão fazendo, elas têm trazido os resultados esperados? Essa pandemia, ela trouxe para todo mundo um novo cenário, né? Uma situação nova, situação com a qual ninguém estava acostumado e, evidentemente, que todos os órgãos, todas as empresas, todas as instituições passaram por dificuldades e ainda estão passando, né? Mas, de qualquer maneira, estão tentando se adaptar e trazer, evidentemente, as melhorias que se fizerem necessárias. No Tribunal de Justiça não foi diferente, né? A produção, graças a Deus, do nosso tribunal, ela tem aumentado e aumentou de maneira significativa durante a pandemia. Os últimos dados mostram que foram proferidas, desde o início da pandemia até semana passada, salvo engano, cerca ou algo beirando a 12 milhões de atos processuais no Tribunal de Justiça, não é? Entre decisões, entre sentenças, entre despachos, é muita coisa, não é? O Tribunal de Justiça responde hoje por quase 1/3 de toda a demanda judiciária do Brasil, é muita coisa também. São mais de 300 comarcas, mais de 3 mil juízes, mais de 40 mil servidores, é uma estrutura gigantesca. E a despeito de toda essa estrutura, o tribunal, evidentemente, tentando aí, dentro das possibilidades, conceder uma prestação jurisdicional célere e rápida, o tribunal fez muitos investimentos, né, na tentativa de permitir o acesso dos advogados aos processos, né, o acesso das partes aos processos, que não é fácil, né? E foi preciso também poder conceder estrutura de home office para que servidores, juízes, desembargadores pudessem trabalhar. Nós Vocês não tínhamos estão por essa home estrutura, office, nós estamos por home office, né? A partir do dia 27 do mês passado, estabeleceu-se o retorno gradual dos serviços, né, no estado de São Paulo. A primeira semana foi uma semana de restrição maior. A partir da segunda semana já se permitiu o retorno, inclusive hoje nós temos a capacidade mais ou menos de 20% do nosso quadro de maneira física no fórum, né? Então, Votuporanga está com o fórum aberto, né? O fórum está aberto, os funcionários estão trabalhando, algo em torno de 20% da nossa capacidade, evidentemente com restrições, né? Todas as restrições impostas pelas autoridades sanitárias e de saúde, e o tribunal teve um gasto enorme para permitir a compra de álcool gel, né, para permitir a compra de máscaras, para permitir a compra de vários outros equipamentos que possam ser utilizados de maneira que possa proteger todos os funcionários e o público em geral que transita lá, né? Mas não é fácil, por conta da estrutura gigantesca que tem o nosso tribunal, né? Não é fácil, mesmo assim, a despeito de todas essas dificuldades, a gente tem observado que a produtividade, graças a Deus, continua alta, continua muito boa. Evidentemente que temos dificuldades pontuais aqui ou ali, né? Sabemos também da dificuldade para a própria advocacia, por conta da impossibilidade que existia antes de ingresso nos fóruns. Essa possibilidade hoje ela já se abriu, né? Então existe hoje a possibilidade de o advogado ir até o fórum. Existe uma possibilidade de o próprio advogado também, de repente, querer falar com o juiz. Existe uma escala de presença física de juiz no fórum durante todos os dias. E na impossibilidade do contato físico, existe a possibilidade de audiência via videoconferência, né?
do advogado com o magistrado. E além disso também, o que a gente tem verificado hoje, embora tenha existido no início uma certa dificuldade, é que as audiências via videoconferência, as audiências virtuais também, elas têm sido realizadas no estado inteiro, né? Dentro das possibilidades, com uma dificuldade aqui, outra ali, mas aos pouquinhos a gente vai superando, vai parando essas arestas, vai superando essas dificuldades. E a ideia, especialmente do nosso tribunal, é evidentemente tentar, na medida do possível, manter essa produtividade e permitir sempre o bom andamento do processo, né? Estávamos, professor Walter e eu, conversando um pouco antes de começar o programa, justamente sobre essa questão do quanto a pandemia teve vamos dizer, esse resultado positivo no sentido de uma revolução digital. Quer dizer, ela acelerou esse processo, tendo o fórum como exemplo, né, que é sempre conhecido pelo tradicionalismo, vamos dizer assim, por tudo ser muito oficioso. De repente, você tem um investimento grande em tecnologia e mudam-se os processos, né? O senhor acredita que isso foi realmente positivo, então, e que não atrapalhou, vamos dizer assim, o andamento dos trâmites todos? Eu acredito que, evidentemente, que ninguém queria uma pandemia, isso é fato. Claro. Né? Evidentemente que a gente não queria que ninguém fosse ao hospital, que ninguém morresse, né? Evidentemente que ninguém queria esse tipo de situação. Né? Mas falando sob o ponto de vista administrativo, sob o ponto de vista do andamento do processo, de eventual melhoria, né? no desenrolar do processo, no desempenho das atividades, é fato que essa pandemia obrigou, evidentemente, muitas instituições, né, a se adequarem a uma nova realidade. E essa nova realidade veio exatamente auxiliada por conta da existência desses elementos tecnológicos, né, dessas ferramentas tecnológicas. E eu penso que, de certa forma, essa otimização, né, de trabalhos hoje está sendo verificada nos fóruns, essa forma de atuação, essa forma de trabalho hoje dos fóruns e do judiciário como um todo, em decorrência da pandemia, me parece que é uma situação nova, mas que veio para ficar. Né? Não se sabe, evidentemente, quanto vai ser de trabalho remoto, quanto vai ser de trabalho físico, mas existem muitas situações que precisam ser estudadas e me parece que não comportam mais um retorno ao status quo. Ou seja, não me parece razoável que a gente tenha o atingimento de um determinado objetivo com um gasto X e a gente tenha que atingir esse objetivo com um gasto de 3X ou 4X. Né? Até porque a gente está falando também de dinheiro público. Né? E a gente tem sempre, na medida do possível, que buscar racionar o dinheiro público. E dentro do judiciário, evidentemente com todas as dificuldades, a gente tem verificado exatamente isso, que a partir do momento em que foi necessária a adoção de várias medidas tendente ao bom andamento do processo, o home office foi um deles, né? Foi uma dessas medidas que trouxe, a meu juízo, né, um novo cenário de prestação jurisdicional, um novo cenário de atividade judiciária, né, um novo cenário de tratativas entre advogados, entre partes, entre juízes, e me parece que esse cenário, implementado evidentemente, vamos dizer, quase que à força por conta do surgimento da pandemia, esse é um cenário que ele otimiza serviço e ele reduz custos. Então, o julgamento de réus que estão presos, né, doutor, justamente traz um investimento, um custo muito alto, às vezes em transferência desse réu, segurança. Como é que está sendo isso hoje? Sem dúvida nenhuma. Veja, o julgamento através da videoconferência, mesmo antes da pandemia, ele já havia sido autorizado pela legislação criminal. Né? Já havia essa autorização. O que inexistia e ainda não existe na sua totalidade é exatamente a estrutura. Né? Essa estrutura física em vários dos estados a gente sabe que não existe. Mas é fato que a gente verifica no dia a dia o gasto exagerado que o Estado tem para a realização dessas audiências, especialmente envolvendo réus presos, né, doutor Walter? O doutor Walter foi delegado, sabe muito bem disso, atua também na parte criminal, e a gente vê que a Constituição, enfim, a legislação nossa, ela concede ao investigado, ao preso, o direito à audiência, o direito à presença em audiência, né?
Isso é um direito, o Estado tem evidentemente que garantir esse direito, mas existe todo um ônus em relação a isso, né? Então, às vezes a gente percebe, ou quase todos os dias, nós sabemos, antes da pandemia, que existia a transferência de vários e vários presos para que, às vezes, a cada 200, 300 quilômetros, às vezes até mais, que havia o deslocamento de viaturas com um gasto enorme só para que o preso fosse para uma determinada audiência, para que acompanhasse a audiência. Às vezes ele não era nem o momento, eventualmente, de ele se manifestar. Mas, enfim, era um direito dele a audiência e isso deve ser resguardado pelo Estado, né? Com a pandemia, essas transferências elas ficaram evidentemente impedidas, até para que se evitasse a disseminação do vírus, né? Mas instaurou-se uma realidade, e aí tomara que a gente mantenha essa realidade, no sentido de que hoje nós conseguimos dar vazão a esses processos, nós conseguimos julgar os processos criminais, presos ou soltos, evidentemente que a preferência é sempre em relação a réus presos, e nós conseguimos a realização dessas audiências fazendo com que o preso seja ouvido no presídio onde ele está. Não é? Então existe aí uma otimização de processo, existe aí a ausência de risco para os atores processuais, para os advogados, para os juízes, para o cidadão em si, porque existe todo o trânsito de preso, não precisa colocar esse preso, né, nesse trânsito, enfim, junto da sociedade, seja porque ele está viajando, está na estrada, a gente acaba fazendo com que vários policiais que são destinados todos os dias para a escolta desses presos, que esses policiais fiquem à disposição da população, né? Seja combatendo a criminalidade, seja dando proteção ao cidadão. Então, me parece que é uma realidade, torço para isso, para que essa audiência por videoconferência, por conta do surgimento da pandemia, esperamos, evidentemente, que o Estado possa dispor toda essa estrutura, não só em São Paulo, como no resto do Brasil, porque eu acho que é uma providência extremamente salutar e uma providência, evidentemente, que traz também a redução de muito gasto público, né? Eu gostaria até de perguntar para o professor Walter, que ele me disse que teve uma experiência nesse sentido. O que o senhor achou? Achou que comprometeu um pouco o julgamento, o entendimento da situação? Então, eu sou entusiasta desse tipo de audiência, né? Sempre fui. E eu tive duas experiências, né? Uma em Curitiba, outra em São Paulo, e eu adorei. Não vi nenhum problema. Que bom. E até eu queria perguntar para o senhor isso, que há uma discussão muito grande em razão da questão lá do princípio da identidade física do juiz, né? Aquela questão do juiz sentir, né, se a testemunha ou se o preso, o réu, está mentindo ou não. O senhor percebeu alguma coisa ou o senhor consegue ter a mesma percepção? Doutor Walter, aqui vai evidentemente que eu vou externar a minha opinião, né, opinião pessoal, né, pelo menos o sentimento que eu tive. Eu não vi a menor diferença, sinceramente, né? Porque veja, o julgador, quando ele se depara com o processo, ele vai analisar fatos. Vai colher, evidentemente, a versão do réu ou dos réus e das testemunhas, sejam policiais, sejam pessoas, sejam civis, enfim, né? Ao final, ele vai formar o conhecimento dele e o julgamento dele tem que ser devidamente motivado, né? Então, eu penso que não faz muita diferença se o cidadão vai falar A na frente do juiz ou se ele vai falar o mesmo A onde ele estiver. Porque, de qualquer maneira, se eventualmente ele falar alguma coisa que possa prejudicá-lo, ele iria falar tanto no presídio quanto aqui. A experiência tem nos revelado que, a rigor, enfim, uma enormidade de processos aí que dificilmente se admite culpa, não é? O réu, quase que 100% dos processos, sempre chega e nega. E ele continua negando, ele vai negar na frente do juiz e vai negar no lugar onde ele estiver detido, né? Mas eu acho que o mais importante é exatamente, claro, se o juiz de alguma maneira perceber, né, que existe algum tipo de direcionamento para o depoimento de uma testemunha, se existe algum tipo de pressão, a realização por videoconferência não retira do juiz a necessidade de tomada de alguma providência, né? Mas pelo menos naqueles atos dos quais eu participei, eu não vi nenhum tipo de interferência, eu não percebi nenhum tipo de prejuízo à própria defesa do investigado, do indiciado, né, do processado, até porque todas as garantias, né, elas são preservadas, né? Existe a possibilidade de entrevista prévia do preso com o seu advogado, o advogado está ali presente, ele participa de todo o ato,
Existe o Ministério Público, que a despeito de ser órgão acusador, como regra, também é fiscal da lei. Enfim, então eu acho que é um sistema, a meu juízo, né, que é um sistema muito importante, né, um sistema que eu acho que deve ser adotado, deve ser incentivado e deve ser, sobretudo, mantido. Porque, pelo menos, a meu juízo, especialmente nos casos dos quais eu participei, eu não percebi nenhum tipo de situação que pudesse, de alguma maneira, prejudicar a defesa do réu ou, de alguma maneira, contribuir para uma solução prejudicial ao réu ou, enfim, prejudicar o próprio julgamento. Doutor Reinaldo, há uma pergunta sempre presente nos alunos, né, e a gente tem vários alunos, né, assistindo, Claro. Em razão ao princípio da identidade física do juiz e o princípio da verdade real. Por quê? Na verdade real no processo penal e no processo civil, naqueles bens indisponíveis, família principalmente, né? Como é que o juiz consegue detectar, né, se aquela decisão que ele está realmente proferindo, ela está de acordo com a realidade dos fatos? Entendi. Doutor Walter, esse é um sentimento que eu acho que todos os juízes carregam, né? Um sentimento, muitas das vezes, de impotência em se descobrir efetivamente o que foi que aconteceu fora dos autos, né? Evidentemente que a busca pela verdade real é um princípio de muitas das vezes, em que muitas das vezes é difícil de se conseguir, né? Embora seja o desejado, muitas das vezes é difícil de a gente atingir esse objetivo. Na medida do possível, a gente deve se utilizar de todas as ferramentas que nós temos, né, para que a gente consiga descobrir efetivamente o que foi que aconteceu. Especialmente, né, no processo criminal, cujo bem jurídico é indisponível, né? Nós tratamos especialmente com a liberdade das pessoas. Então é preciso que tenha um pouco de cautela, ou a cautela seja redobrada, porque eventual erro no julgamento ou na apreciação de provas pode levar, né, evidentemente, à prisão de alguém ou à condenação de alguém. No processo criminal, por conta do princípio da verdade real que norteia todo esse processo, né, existe o brocardo, né, de que na dúvida ou em dúbio pro réu, né, e deve ser assim. Me parece que essa sistemática já vem sido aplicada, já vem sido construída há muitos anos. Me parece, dada a relevância do bem jurídico discutido, eu acho que não deve existir mudança em relação a isso. No processo civil, né, os bens jurídicos, como regra, são disponíveis. Existem, excepcionalmente, bens que são, evidentemente, muito importantes para a esfera de direito do cidadão e que merecem uma tutela maior do Estado. Em todos esses casos, é evidente que o juiz vai procurar sempre a verdade real, a verdade do que aconteceu extra-autos, né? Agora, é fato que no processo civil, dada a formalidade e dada como regra a disponibilidade dos bens jurídicos, nós temos alguma dificuldade muitas das vezes em relação a isso, exatamente por conta da formalidade que é imposta ao julgador, né? Por exemplo, embora o bem seja indisponível, uma revelia, por exemplo, não leva necessariamente à procedência da ação, né? O juiz, diante das ferramentas que lhe são concedidas pelo ordenamento, ele pode, evidentemente, a despeito de não haver contestação de uma das partes, ele pode, evidentemente, adotar providências no sentido de buscar, de verificar efetivamente o que foi que aconteceu naquele caso. Mas é fato que quando a gente está diante de direitos disponíveis, se a parte, né, cujo direito se discute ali, e se a parte que era mais interessada muitas das vezes não quis responder ou não quis atuar de maneira ativa para defender o seu direito, em muitas situações o próprio ordenamento impõe ao juízo a adoção do que determina a própria lei, né? E por que eu estou dizendo isso? Porque muitas das vezes, ainda que o juiz queira de alguma maneira buscar a verdade real em muitas situações, porque ele às vezes verifica que o cidadão que não contestou, por exemplo, o processo, em tese ele teria direito, mas o direito é dele, né? E essa é uma formalidade que, mesmo contrária, muitas das vezes, ao pensamento do próprio julgador, ele não pode adotar uma providência diferente do que determina a lei. Se em alguns casos a inércia de uma parte, ainda que tenha razão, né, leva à procedência de um pedido, né, ou determina a procedência de uma determinada de um determinado pleito para uma das partes, se essa for a solução dada pela lei, o juiz deve observar, né?
E muitas das vezes pode soar incongruente, mas me parece que existe um acerto do legislador nesse sentido, não é? Porque o juiz ele deve ser o maior possível, o quanto possível, equidistante das partes, não é? O juiz é julgador, não é? O juiz ele foi eleito pelo Estado para julgar a contenda das partes, para solucionar o conflito, não é? Estando presente junto às partes, mas o mais distante possível para não comprometer a imparcialidade dele, não é? E se existe um regramento legal dizendo qual deve ser a atuação do juiz, quando existe também a inércia de uma das partes, me parece que quando o juiz destoa do cumprimento desse mandamento legal, ele passa, de certa forma, a assumir, em tese, a defesa daquela parte. E quase sempre, ou pelo menos deve estar, com várias exceções, aquela parte já está assistida por um advogado, não é? Então, eu costumo, às vezes, quando me fazem esse tipo de pergunta, ela parece fácil, mas é preciso que a gente explique para que as pessoas compreendam, né? Escuta, doutor, mas o senhor está vendo que o cidadão tem direito e mesmo assim o senhor vai dar procedência para o outro? Mas veja, o bem jurídico não é do juiz, o bem jurídico é da parte. Se a parte abre mão do direito dela, o juiz não pode obrigá-la a aceitar o direito. Se a parte abre mão de litigar, não é? Abre mão de discutir o bem jurídico que está sendo objeto dos autos, não é? Se ela abre mão disso representada por advogado e se a legislação diz que nesse caso eu tenho que aplicar a eventual preclusão, não é? Doutor Walter sabe, isso é um termo processual, né? Se está precluso o direito dela de eventualmente contestar, porque ela evidentemente foi inerte, porque ela não atuou no tempo devido, e se em casos tais a lei diz que a procedência deve ser da parte que atua ativamente, não pode o juiz, sob pena de passar a atuar de maneira parcial, o juiz não pode deixar de aplicar a legislação nesse caso, especialmente quando a gente está tratando de direitos disponíveis, não é? Quando a lei versa sobre direitos indisponíveis, não é? Especialmente alguns direitos, como bem citado pelo Dr. Walter, direitos presentes na seara civil e especialmente na seara criminal, aí a solução ela é um pouco diversa, porque o bem jurídico ele é indisponível, ele é extremamente importante, ele é essencial para o próprio funcionamento da sociedade e é do interesse não só das partes, mas especialmente da sociedade, né, a boa solução daquele litígio. Por isso a conciliação seria a solução, né? As partes se resolvendo é a melhor decisão que se tem. Nós temos no direito a disciplina de meio de soluções de conflitos, que é lecionada por 2 professores que se dedicam arduamente nela. E o objetivo é formar no estudante, né, no futuro profissional, claro, justamente essa ideia, né, que nada melhor que 2 pessoas resolverem os seus problemas daquela forma como o senhor já disse, né, que de repente eles não tiveram a oportunidade de sentarem cara a cara e conversarem sobre aquilo, né? Eu sou, doutor Walter, também entusiasta, né, da conciliação, não só pelo desafogamento dos processos junto ao Poder Judiciário, essa é uma consequência, né? Mas se chegarem ao Poder Judiciário sem processo, nós julgaremos os 100. Se chegarem 1000, nós julgaremos os 1000. Se chegarem 100.000, nós julgaremos os 100.000. Por que eu sou entusiasta da conciliação? Exatamente porque quem vai decidir o processo são as pessoas que estão envolvidas com os fatos, não é? O juiz não sabe o que aconteceu entre elas, não é? E às vezes quando nos trazem os fatos, a apreciação, evidentemente, e isso acontece invariavelmente, que as partes nos trazem os fatos deturpados, né? Cada um vai tentar trazer os fatos e vai, pelo menos, ainda que não se deturpe os fatos, vai tentar interpretar os fatos de acordo com o seu interesse. E evidentemente que quando a gente está diante desse tipo de situação, muitas das vezes é difícil buscar a verdade real, como o senhor já me indagou antes. Então é por isso que eu acho que a melhor solução para a pacificação do conflito, eu digo mais inclusive, eu digo que como regra a decisão judicial não pacifica conflito. Ela pode até estabilizar o conflito por conta de uma decisão em relação à qual não cabe mais recurso. Mas necessariamente o conflito às vezes não deixou de existir, né? Quando eu reconheço, por exemplo, que numa divisão de bens, o João ficou com a casa e a Maria ficou com a moto por conta da legislação que determinou que assim o fizesse, e vem uma decisão judicial
né, e de maneira definitiva diz que não se pode discutir mais aquilo, essa discussão, evidentemente, ela existe sob o campo da forma, não no campo da essência. Né? Sim. Não é verdade? Então, isso não quer dizer que aquela decisão judicial por si só vai evitar discussão a respeito disso. Porque é possível que a Maria, por exemplo, que ficou com a motocicleta, nunca fique satisfeita com essa decisão. Não é? E evidentemente que eu citei aqui um caso só a título de exemplo, né, e acabei fazendo essa discrepância para que as pessoas entendam que muitas das vezes a aplicação do direito não significa necessariamente a aplicação da justiça. Não é? Exatamente porque essa justiça depende do conhecimento de quem está julgando a respeito efetivo do que aconteceu extra autos. E muitas das vezes, ou invariavelmente, ou quase sempre, essa realidade que acontece fora do processo não consegue ser transportada de maneira cristalina para os autos. Não é? Então, se nós estamos diante de uma situação que não reflete a realidade, possivelmente essa decisão também não vai julgar a realidade. Vai sempre julgar a realidade do processo, não a realidade da vida. Né? Então, eu acho que quando se incentiva a conciliação nos modos do que o senhor está dizendo, inclusive parabenizar o curso de Direito pela iniciativa, né? E aproveito também para dizer exatamente o seguinte, é preciso que a gente forme profissionais, não é? Com esse viés conciliador. Não é? O poder Judiciário, como eu já falei, ele não soluciona as situações. Ele dá uma decisão definitiva, mas ele, evidentemente, que ele não impede a contínua discussão a respeito disso. Agora, quando se está diante de uma solução que foi adotada pelas próprias partes, o Poder Judiciário chancela aquilo ali de maneira definitiva e possivelmente ninguém vai ter mais do que reclamar. Sim. Porque estavam diante das situações, puderam colocar, evidentemente, aí suas particularidades e chegaram a bom termo naquilo em que, evidentemente, cada um entendia que era razoável. Né? Doutor, dentro dessa questão do que é razoável, né, a gente sabe que tem muitas decisões complicadas. Uma delas agora durante a pandemia são as questões relacionadas a abrir ou fechar o comércio. A gente tem as flexibilizações, depois fecha e aí muitas dessas questões chegam ao judiciário. Eu gostaria que o senhor inclusive avaliou algumas delas, né? Como o senhor tem avaliado justamente essas situações? Veja, nós já sabíamos que diante desse quadro de pandemia, diante desse lockdown, às vezes de flexibilização, né, determinação de fechamento, de abertura, evidentemente que o cidadão que se sente prejudicado, de alguma maneira, ele vai bater às portas do judiciário para pleitear aquilo que ele entende que é devido. Né? Mas é preciso que a gente avalie sempre todas as situações, isso é inerente à própria atividade jurisdicional, né, como a senhora bem colocou no início, existem princípios que devem nortear toda a decisão. Né? São situações difíceis, não são fáceis. Né? Nós estamos lidando aí com a saúde pública, tá certo? E que por isso não é uma saúde individual que pode ser adotada caso a caso, mas existem providências que devem ser adotadas de maneira geral para todos os munícipes, né? Para todos os cidadãos, de maneira que a gente possa, por exemplo, frear a disseminação do vírus. Né? O próprio administrador público ele precisa adotar providências. Por quê? Porque ele é o gestor. Não é? Ele precisa adotar providências e muitas das vezes não há possibilidade de se adotarem providências específicas. Não é? É um vírus novo, existem inclusive vários posicionamentos sobre lockdown, enfim, sobre tipo de flexibilização, alguns entendem inclusive que deve fechar tudo, outros que não devem fechar nada, mas veja, existe um complicador aí que é exatamente a parte médica. Né? O juiz não é médico. Né? Nós julgamos esse tipo de situação de acordo com as orientações das autoridades sanitárias, das autoridades médicas, né, das autoridades de saúde. Agora, é evidente que quando existe a adoção de uma providência a partir do gestor público e a gente, dentro de um princípio de razoabilidade, verifica que aquilo é desarrazoado, penso eu, e assim e aqui eu não vou citar caso específico, evidentemente, não posso, mas grosso modo a atuação do juiz e a atuação do judiciário, não só nesse caso de pandemia, mas a atuação do judiciário em intervenções e decisões de executivo, de legislativo, como regra, ela é subsidiária. Ou seja, se existe um administrador, se existe um gestor responsável pela saúde pública,
e a legislação confere a ele a possibilidade de adoção de medidas tendentes a proteger a saúde pública, a competência é dele, né? Se essas medidas são razoáveis, se essas medidas estão seguindo protocolos de saúde, protocolos de vigilância sanitária, protocolos de autoridades que recomendam, por exemplo, um fechamento de um determinado segmento, me parece, mas aí é uma opinião minha, né, que é difícil de o juiz se imiscuir nisso aí e trazer para ele sozinho uma impressão de que aquela decisão não esteja correta. Porque é como se o juiz estivesse dizendo que ele, por ele entender que aquilo não seguiu isso ou não seguiu aquilo, e aí ele tem que fundamentar, mas sem esse tipo de fundamentação me parece que fica difícil para o juiz fazer isso, ou seja, substituir a determinação de um gestor público, determinação essa desde que embasada, né, em estudos científicos, em protocolos de recomendação, né, em determinações de atividade de autoridades sanitárias, me parece que fica difícil de o juiz substituir isso aí, substituir essa decisão. Agora, é evidente, se houver uma decisão que seja desarrazoada, que se mostre desarrazoada, que se mostre fundamentada em premissas falsas, me parece que aí é autorizada a intervenção do Poder Judiciário. Bom, estamos chegando ao fim de mais um Coletiva, mas eu gostaria de deixar uma última pergunta para o senhor. Como cidadão votuporanguense, estamos aí num ano eleitoral, né? E temos aí os próximos 4 anos de um novo futuro, vamos dizer assim. O que o senhor deseja para a nossa cidade nesses próximos 4 anos? Eu posso falar até sobre o pleito eleitoral, porque, inclusive, eu sou o juiz eleitoral desse período, né, e você é o condutor aí das eleições. Né? O que eu desejo, evidentemente, é que ganhe aquele que melhor vai administrar essa cidade, né? Aquele que promova o diálogo, né? Aquele que possa trazer para os mais pobres tudo aquilo que eles estão precisando. Mas, acima de tudo, é preciso que o gestor público tenha consciência da importância do que é Votuporanga. Votuporanga hoje é uma das melhores cidades do país para se viver, né? Existe uma infraestrutura em diversas áreas, né, que traz para o votuporanguense uma sensação de satisfação em relação aos serviços que são prestados. Evidentemente, uma insatisfação pontual aqui, outra ali, isso é extremamente natural. Mas, no geral, existe em Votuporanga uma sociedade extremamente organizada, uma sociedade que cobra, mas uma sociedade que, evidente, também não esquece os benefícios que foram trazidos por todos aqueles que passaram pelas gestões, junto aí à administração pública e também junto à Câmara de Vereadores. Né? Então, o que eu desejo é que se escolham os melhores administradores, que esses administradores possam, sem perder de vista tudo que se conseguiu até aqui, que possam manter isso, né? E, evidentemente, que existe um cenário também que não é dos mais promissores em relação à verba pública, né, em relação à possibilidade de realização de obras, enfim, por conta, evidentemente, de todas as restrições orçamentárias, mas exatamente por isso é que, no momento do voto, é preciso que se tenha consciência. Né? O votuporanguense mora em Votuporanga, vive em Votuporanga, gosta dessa cidade, então é preciso que a gente eleja pessoas comprometidas com o passado de Votuporanga, com o que Votuporanga é, mas, acima de tudo, sem descurar do que já se conseguiu até hoje, é preciso que esse comprometimento seja no sentido de sempre melhorar, de dialogar, de trazer sempre o melhor para Votuporanga, pelo menos como cidadão votuporanguense, é isso que eu desejo. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui hoje em nossos estúdios da TV Unifev. Foi um grande prazer essa conversa. E também ao meu colega de bancada, professor Walter Sampaio, do curso de Direito, coordenador adjunto do curso de Direito. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Muito obrigada pela sua companhia em mais um Coletiva. Até mais.